Todos os profetas do Antigo Testamento chamaram o povo de Deus para oração em comum, conjunta. O próprio Jesus declara: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Mateus, capítulo de número 21, verso de número 13. O fato é que a história do mundo foi modelada pelas preces da Igreja de Cristo. Pense no seguinte: o Espírito Santo foi inicialmente dado na casa de Deus, no cenáculo. Lá os discípulos perseveravam unânimes em oração. Isso está em Atos, no capítulo de número 1, no verso de número 14. Lemos também que Pedro foi liberto da prisão por um anjo, enquanto muitas pessoas estavam congregadas e oravam. A oração conjunta estava continuamente sendo feita pela libertação de Pedro. Claramente, Deus libera muito poder devido às preces da sua igreja. Assim, o chamado a esse tipo de oração não pode ser subestimado. Sabemos que a igreja foi comissionada a ganhar almas, praticar a caridade, servir como local de reunião para a palavra de Deus ser pregada. Mas primeiro e antes de tudo, a igreja deve ser um lugar de oração. Esse é o seu primeiro chamado, pois todos estes outros aspectos da vida da igreja nascem da oração. Contudo, a oração em comum é limitada. É limitada à programação de horários e aos tipos de oração aos quais Deus nos chama a orar. Por exemplo, a igreja não é um lugar para o choro das nossas preces de queda e de angústia, quando citamos nossas cobiças e lascívias diante do Senhor e nos arrependemos delas. Algumas vezes, a oração em conjunto pode se tornar uma desculpa para evitar esse tipo de oração privativa, quando ocorre um exame do coração. Alguns podem dizer, oração de 2 horas, ou jejuei com a minha igreja por 3 dias, mas esse não é o único tipo de oração que o Senhor deseja de nós. Em Mateus, capítulo de número 18, verso de número 19, a palavra de Deus diz: se 2 entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Alguns cristãos chamam isso de oração de concordância. Você é profundamente abençoado se tem um irmão ou irmã consagrado para orar junto com ele. Na verdade, os intercessores mais poderosos que conheci vieram em 2 ou 3. Se de algum modo Deus me abençoou nessa vida, se me usou para a sua glória, sei que é devido a uns tantos intercessores de poder que oram por mim diariamente. O lugar onde esse tipo de oração tem lugar com mais poder é o lar. Minha mulher Gwen e eu oramos juntos todos os dias e creio que isso mantém nossa família junta. Oramos por cada um dos nossos filhos durante seus anos de crescimento, para que nenhum se perdesse. Oramos por suas amizades e relacionamentos, que Deus mandasse embora namorados ou namoradas, se houvessem sido enviados como armadilhas. Também pedimos por seus futuros companheiros e agora estamos fazendo o mesmo por nossos netos. É triste, mas poucas famílias cristãs gastam tempo para orar no lar. Pessoalmente, posso testificar que estou no ministério hoje por causa do poder da oração em família. Todo dia, não importa onde meus irmãos e eu estivéssemos brincando, no quintal ou na rua, a minha mãe nos chamava da porta de casa. David, Jerry, Juanita, Ruth, está na hora da oração. Nessa época, o meu irmão mais novo, Dom, ainda não havia nascido. A vizinhança inteira sabia da hora de oração da nossa família. Eu, às vezes, odiava ouvir essa chamada. Reclamava e me queixava, mas alguma coisa claramente acontecia naquelas horas de oração, com o Espírito se movendo em meio à nossa família e tocando as almas. Talvez você não se veja tendo uma oração em família. Talvez tenha um cônjuge que não coopere, ou um filho rebelde. Amado, não importa quem escolhe não se envolver. Você ainda pode chegar à mesa, abaixar a cabeça e orar. Isso servirá como a hora da oração do seu lar.
e todos os membros da família saberão disso. A oração em secreto acontece quando estamos a sós, em secreto. Em Mateus, no capítulo de número 6, verso de número 6, a palavra de Deus diz: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Ultimamente, o Espírito Santo tem me falado sobre esse tipo de oração. No passado, eu ensinava que, devido às exigências da vida, poderíamos ter um lugar secreto de oração em qualquer lugar, no carro, no ônibus, no intervalo do trabalho. Até certo ponto, isso é verdade, mas há mais. A palavra em grego para secreto, nesse versículo, quer dizer quarto particular, um lugar secreto. Isso era claro aos seguidores de Jesus, pois as casas em sua cultura tinham um cômodo interno que servia como um tipo de despensa. A ordem de Jesus era para entrar nesse lugar secreto e fechar a porta. E é uma ordem individual, não do tipo que possa ocorrer na igreja ou com um parceiro de oração. Jesus estabeleceu o exemplo para isso ao se dirigir a lugares privativos para orar. Várias vezes as Escrituras nos contam que ele retirou-se à parte para orar. Ouça, ninguém era mais ocupado que Jesus, sendo ele constantemente pressionado pelas necessidades dos que o cercavam, com tão pouco tempo para si próprio. Ainda assim, lemos em Marcos 1,35 o seguinte: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Além disso, em Mateus 14:23 está escrito o seguinte: e despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Veja a ordem dada a Saulo em Atos. Quando Cristo tomou esse perseguidor da igreja, Saulo não foi enviado a uma reunião conjunta da igreja ou para Ananias, um grande guerreiro de oração. Não, Saulo deveria passar 3 dias sozinho e à parte, orando e conhecendo a Jesus. Todos temos desculpas quanto ao motivo de não orarmos em secreto, num lugar especial a sós. Dizemos que não temos um lugar sozinho assim, ou tempo para fazê-lo. Thomas Manton, um piedoso escritor puritano, diz o seguinte sobre esse assunto: dizemos que não temos tempo para orar em secreto. Contudo, temos tempo para tudo mais: tempo para comer, para beber, para os filhos, mas não há tempo para o que sustenta todo o resto. Dizemos que não temos um lugar em particular, mas Jesus encontrou um monte, Pedro um telhado, os profetas um deserto. Se você ama alguém, encontrará um lugar para ficar a sós.